Bom dia a todos. Por favor, só confirmem, não precisam ser todos, né? Mas só confirmem se estão escutando bem, se estão conseguindo nos escutar. Nós vamos fazer hoje uma live. Outro dia me perguntaram, pô, a Módulo fazia webinar, agora faz live. Qual é a diferença? É igual, pô, só que o nome é mais contemporâneo, né? O nome é mais novo. Então, obrigado aí pela presença de todos. Nós estamos à disposição aqui para esclarecer perguntas de vocês sobre esse assunto. Nós vamos apresentar o que é a nossa oferta de Advisor LGPD. Não é um serviço de apresentação, de execução de projeto, mas sim um serviço de retaguarda para as equipes que estão fazendo o projeto. Vocês vão ver que nós criamos o LGPD Board, pessoas bastante experientes. Nós procuramos fazer um processo automatizado, de forma que o próprio uso da lei, o doutor Gilberto vai comentar sobre isso, o próprio uso da lei digital é uma evidência que você está fazendo o seu projeto de LGPD. Então, vamos contar um pouquinho o que nós estamos fazendo, o que é a nossa ideia. E se alguém tiver qualquer tipo de pergunta, por favor, tem algum lugar aí, tem uma caixinha, eu acho a interface muito boa aqui do GoToWebinar, tem uma caixinha que vocês podem encaminhar as perguntas, tá? Então, nós vamos falando aqui, qualquer dúvida também podem mandar para ali, a Joana está ligadíssima em tudo que está acontecendo e se alguém tiver um problema de som ou quiser fazer uma pergunta, nós vamos interagir aqui de alguma forma. Inclusive, no final, nós vamos fazer uma oferta para vocês. Quem quiser um login da lei digital que nós vamos apresentar para vocês, encaminhe para a gente que nós já vamos providenciar esse login. Então, nós estamos aqui com a Carol, que é gerente de produtos da Módulo, né, responsável pelo nosso sistema de nuvem. Até, Carol, vai chegar uma hora aí que não combinamos, mas eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a tecnologia, né, que envolve aí a lei digital, e também com o doutor Gilberto, que é um parceiro nosso, um amigo de muitos anos, por acaso é até meu vizinho aqui, nós estamos próximos, mas não estamos juntos, né? 2 ruas aqui nos afastam. O doutor Gilberto, que é um advogado especialista em direito digital, pioneiro nesse assunto, e também, muitas vezes, a gente faz uma apresentação, você fala, fui aluno do Dr. Gilberto, assisti palestra do Dr. Gilberto, então, e também é o curador do nosso conteúdo. Então, por favor, qualquer pergunta, tá? Podem encaminhar aqui que nós nos organizamos com relação ao encaminhamento delas. Então, nós vamos falar de uma oferta nossa, o LGPD Advisory, é um serviço de apoio a equipes que estão fazendo LGPD. Nós temos especialistas em vários assuntos, né? 2 deles estão até assistindo aqui, que é a Gabi, eu vou apresentar ela, especializada em suporte analógico. Ela me convenceu a só usar esse nome, suporte analógico, que é exatamente os dados pessoais que estão em papel, que estão em vários. Ela, também vou chamá-la hoje, ela estava com medo de comparecer aqui, eu chamar ela para falar ao vivo, mas nós vamos marcar uma conversa para ela falar sobre esse assunto é muito importante. E outro é o Fernando Fevereiro, né? Meu xará, está lá em Portugal, 4 horas a mais, e é o nosso parceiro de serviço de DPO, tá? Se alguém aí realmente quiser um coach para DPO, ou seja, o Fernando Fevereiro faz isso. Ele me falou lá atrás, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, ele me falou, ô Fernando, eu estou agora migrando, minha empresa agora vai fazer só proteção de dados, privacidade. Eu falei, pô, Fevereiro, que isso, cara, vai fazer isso, não tem negócio nesse mundo, não. Hoje nós estamos vendo, realmente, o Fevereiro sempre está nos ensinando. Então, vamos conversar também sobre esse assunto. Bom, a Módulo tem uma formação para esse tipo de serviço. Nós somos empresa estratégica de defesa, o nosso software é produto estratégico de defesa pelo Ministério da Defesa. Nós somos certificados ISO 27001, né, a 27701, que é a ISO da privacidade. Eu insisto, né, até em textos que eu reviso, eu sempre vou lá e mudo para proteção de dados e privacidade. Eu acho que é importante ter essa distinção, você saber o que é a proteção de dados, o que é a privacidade, qual é a diferença e a semelhança de cada um. A 27701 ela é uma expansão da 27001, ou seja, você se certifica 27001 e, se você quiser, você certifica 27701. É a nossa intenção, tá? Não estamos nos preparando, inclusive, nós achamos que não é o momento de certificar 27701. Alguns clientes nossos nos fazem esse tipo de pergunta, nós desencorajamos, porque achamos realmente que deve
está focado no atendimento LGPD. Também somos PCI QSA, somos membro do Centro de Segurança Internet e também somos Microsoft Gold Partner, tá? Inclusive, aqueles que tiverem contrato Microsoft 365 e contrato de Office 365, vocês podem marcar, nós vamos fazer uma apresentação na terça-feira sobre isso, tá? Sobre segurança para LGPD em contratos Office 365 e Microsoft 365. O que mais tem nos surpreendido nossos clientes, é que muita gente já tem os recursos de segurança contratados e não usam. Então, isso aí realmente a Microsoft tinha nos alertado com relação a isso, uma característica do mercado no mundo todo, e agora nós temos feito esse tipo de trabalho também de avaliação do ambiente. Então, vocês querendo, podem procurar qualquer pessoa da Módulo, me procurem, tá? Pode entrar em contato com qualquer pessoa, mas na terça-feira, vocês que estão aqui vão receber um convite. É um webinar com menos pessoas. Hoje nós batemos recorde aqui de inscrição no mesmo dia. Então, esse é o perfil da Módulo. Bom, as nossas ofertas começam pela lei digital. A lei digital é a LGPD digital. A gente brinca que tem 3 gerações, né? A geração do Moisés, a geração do Gutenberg e agora a nossa geração de você ler uma lei. Então, a lei digital, vocês vão ver aqui. A lei digital ela deriva para um serviço de assessment, que cria um plano de ação, e também para um serviço de advisory, que é essa retaguarda técnica. Ou seja, o assessment, o cliente nos contrata para nós fazermos uma avaliação. Nós usamos o conceito da ISO 31000, a gente não usa o conceito de gap analysis, achamos inclusive errado. Usamos o modelo de avaliação, de encontro do plano de ação e de preparação do plano de ação e acompanhamento. O trabalho de advisor é um trabalho de retaguarda. Você tem a sua equipe e você precisa tirar dúvidas sobre diversos assuntos, vocês já vão ver daqui a pouquinho, e nós fazemos esse advisor, você paga uma assinatura e tem esse advisor. Quando chegar lá na data, né, da entrada em vigor da lei, nós temos várias ofertas que são, inclusive, derivações. Né? O cara falou, cara, o que é o cockpit do encarregado? Cara, você lá no início do projeto de lei digital, você marcou quais são os tópicos da lei que se aplicam a você. O cockpit ele precisa mostrar isso. Ele precisa mostrar o seu cadastro de áreas, precisa mostrar a sua prioridade, precisa mostrar o seu cadastro de partes relacionadas, dos seus fornecedores. Tudo isso aí é o cockpit. Também temos uma oferta de segurança cibernética, uma oferta de DPI automatizado e também várias APIs, tá? Para registro, consentimento e inventários, que ao invés de fazer uma interface, um sistema, nós estamos oferecendo as APIs. Então, esse é o nosso conjunto de soluções e estamos à disposição para vocês, mas hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó, lei digital e advisory. Qualquer pergunta sobre outros assuntos, nós estamos à disposição, mas não será hoje. Bom, uma coisa importante é o timing LGPD, né? Quando a lei, vou até chamar o doutor Gilberto aí, quando é que a lei entra em vigor? Tem essa confusão, né? Tem uma data agora importante, que é que a primeira fase, né, da renovação da LGPD ela pode cair. Se vai dar tempo. E o que significa estar pronto? O que é? Eu estou pronto. Significa o quê? Eu vou receber uma certificação, eu vou receber um ok. O que significa estar pronto? Então, vou desligar o microfone e pedir para o doutor Gilberto comentar um pouquinho disso sobre o timing, né? Como é que ele está pensando com relação a isso? Que é uma pergunta que o tempo todo surge. Eu acho que muito mais importante do que quando a lei entra em vigor, como que vai dar tempo, é fazer uma estrutura do timing. Aí depois eu comento um pouquinho sobre isso. Por favor, doutor Gilberto. Fernando, me ouve? Estou escutando. Bom dia a todos. A LGPD, como se sabe... Se quiser ligar a câmera também, fique à vontade, tá? Deixa eu ver aqui. Me vê? A LGPD, como todos sabem, é uma lei que foi editada 2 anos atrás, exatamente no 14 de agosto, fixando a entrada de vigência em 24 meses. Isso cai agora no próximo 14 de agosto, que é uma sexta-feira. Existe uma discussão sutil se vai entrar em vigor no 15 ou no 16, mas que são sábado e domingo, né? Então, uma discussão de uma relevância relativa. Então, em tese, ela entra em vigor agora em agosto. Isso entrou
uma medida provisória em abril, final de abril, procurando deslocar a entrada em vigor, né, para o ano que vem, e mais exatamente para 3 de maio do ano que vem. Mas as medidas provisórias, a gente sabe, elas têm um prazo para tramitação no Congresso. E esse prazo, ele termina, como ela foi editada no dia 29 de abril e tem 60 dias, contando no calendário, esses 60 dias caem no dia 27 agora, que é sábado que vem, né? Então, na próxima segunda-feira, dia 29, a gente já vai saber se essa medida provisória caducou, ela perdeu a validade porque ela não foi votada pelo Congresso, ou se eventualmente, isso é uma perspectiva que se acredita mais remota, né? Se por acaso o Congresso prorrogou a vigência por mais 60 dias. A perspectiva mais provável é que ela caduque, até porque o Executivo ele sancionou um projeto de lei do Congresso, se transformou na Lei 14.010, que mantém a entrada em vigor original agora, na próxima semana. E essa lei só adia as penalidades, né? Então, as penalidades estão adiadas para o dia 1º de agosto do ano que vem. Mas a entrada em vigência, tudo indica, a menos que o Congresso, na ultimíssima hora, resolva prorrogar a medida provisória, tudo indica que vai começar agora em agosto. E a tua pergunta, Fernando, é muito interessante, tanto se vai dar tempo e o que significa estar pronto, né? Se vai dar tempo daqui até 14 de agosto, supondo que não vai haver uma prorrogação, é uma pergunta que muita gente está se fazendo. A gente percebe que algumas organizações estavam em fase adiantada de preparação e outras nem tanto, né? As que não estão tão avançadas, elas provavelmente vão ter um tempo, em 1 mês e meio, 2 meses, 1 mês e meio, de buscar alguns atalhos, né? Como anonimizar dados ou mascarar dados, né? Para estar o máximo possível pronta de acordo com o que prevê a lei. Outras empresas ou instituições que estão mais avançadas, né, no processo de preparação, vão poder, pelo menos em relação a aplicações críticas, que são aquelas relativas a dados sensíveis, dados pessoais sensíveis, né, vão poder realmente essas instituições e empresas estarem com uma preparação mais completa, principalmente em relação a aplicações sensíveis. O que eu digo em relação às aplicações críticas e não a todas as aplicações, né? Porque eu acho que o fato da lei ter adiado as penalidades, ele é bastante sintomático. Eu acho que se compreendeu, de uma forma geral, que a situação da pandemia, ela criou uma complexidade que não era prevista originalmente. Então, o que se comenta muito, embora a gente não tenha uma interpretação oficial, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não foi materializada, nas interpretações extraoficiais, se comenta que o importante, em agosto agora, é ter um plano de maturidade, né? Planos de ação. Então, não necessariamente você vai ter que estar pronto, 100% pronto, mas aquilo que for crítico, você deve estar pronto, e o que não for crítico, você deve ter pelo menos planos de ação, né? E qual é, assim, em termos legais, a relevância de ter um plano de ação? Se isso significa que não necessariamente aquele plano de ação está implantado, né? Por exemplo, a própria LGPD, ela diz no artigo 18, que trata de defesa do consumidor, e principalmente no artigo 52, que trata das penalidades, que, especialmente no inciso 2, que a boa-fé é um ingrediente que atenua a responsabilidade, né? Ela diz também que uma política de boas práticas e governança também é uma atenuante. Então, se eu tenho planos de ação, eu comprovo a minha boa-fé e eu comprovo uma política de governança e de boas práticas. Então, é muito importante, né, de chegar agora em agosto, a menos que a medida provisória seja prorrogada, o que é
remoto, né, com pelo menos planos de ação. Nesse sentido, Fernando, eu acho que a ferramenta da Módulo, da lei digital, é muito interessante porque ela, de certa forma, é um guia, né, que pode pautar essa preparação dos planos de ação, como você estava mostrando agora na sequência, né, de trabalho, né? Então, acho que vai dar tempo, e o que significa estar pronto é exatamente isso. Mas eu acho que a gente não pode também deixar de mencionar aqui que estar pronto em relação ao LGPD não significa estar pronto em relação a outras leis. E por que eu digo isso? Porque o Ministério Público e o Ministério da Justiça, antes da entrada em vigência da LGPD, já estão disparando uma série de investigações e, inclusive, multas pesadas. Por exemplo, o Facebook foi multado em mais de 6 milhões de reais, né? Numa investigação que vinha desde 2018, com relação à proteção de dados pessoais, no caso, vazamento, né, e comercialização de dados. A gente tem casos super recentes, como, por exemplo, o Zoom, né? Videoconferência, que está na ordem do dia, uma investigação disparada agora em abril, né? A gente tem em vários setores, né? Por exemplo, ranking de crédito, a gente tem Boa Vista, SPC, Serasa com investigações, a gente tem a Netshoes, e tem algumas situações que eu acho que são mais assim impactantes. Por exemplo, uma empresa chamada BaseUp. O Ministério Público foi direto no NIC-BR e pediu o congelamento do domínio em que a BaseUp conduzia as operações dela. Então, isso virtualmente causa uma paralisação de atividades. Aí a gente fica se perguntando, puxa, mas foi assim, praticamente, liminarmente, direto no NIC-BR para tirar do ar. Será que isso pode? Né? E aí a gente lê uma decisão do Supremo recentíssima, da semana passada, recém-publicada, sobre o caso do WhatsApp, e que o ministro Edson Fachin, ele diz o seguinte, olha, se for uma violação de legislação de proteção de dados pessoais, pode ser decretada a suspensão ou a proibição de operações. Então, tirar do ar, congelando o nome de domínio, é um exemplo, né? É uma situação real que está acontecendo, por isso, retomando aqui, independente da entrada em vigor da LGPD, o Ministério da Justiça já está aplicando o Código do Consumidor, que tem artigos sobre proteção de dados pessoais, que está em vigência, e também está aplicando a Lei do Marco Civil da Internet, que também está vigente e também tem artigos sobre proteção de dados pessoais. Está preparado até agosto, está preparado em relação à LGPD. Mas é muito importante estar atento porque as autoridades estão disparando investigações e multas pesadas de uma forma geral, não apenas com relação ao LGPD. Fernando, a lei digital, eu acho que tem essa função também, porque ela não só traz a lei em si, que é uma situação que você simplesmente lê-se o que ela diz, mas ela traz os comentários, especialmente. Então, por exemplo, se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Marco Civil da Internet estão sendo aplicados em relação à proteção de dados, isso é alguma coisa que vem junto, né? Uma coisa acessória, e está contemplada nos comentários. Então, ela vai além da LGPD, é mais completa do que, por exemplo, um livro de comentários da LGPD, simplesmente. Perfeito. Uma coisa que a gente tem sugerido para os nossos clientes é sempre pensar na minimização, né? E reduzir a superfície de ataque, né? O pessoal de segurança cibernética sempre trabalha muito com esse ponto de reduzir a superfície de ataque. Por quê? Hoje tem muita gente exposta, tem muita gente com informação duplicada, informação disparada em planilha. Você pode pegar os seus dados pessoais e colocar todos na nuvem e ter um ponto único de acesso. Desenvolvimento com base de teste baseada em sistemas com base real. Nós sabemos que o ambiente de desenvolvimento tem muito menos segurança que o ambiente de produção. Então, BI, por exemplo, às vezes extrai dados pessoais e deixa numa base, num data lake, que não tem tanta segurança. Então, existem ações, né, que são realmente importantes dentro dessa visão de anonimizar dados também, ou seja, de minimizar, e você não necessariamente você precisa fazer as ações convencionais, mas sim ações que vão reduzindo e, inclusive, saneando o seu ambiente, né?
Muito bem. Então, um outro ponto é o seguinte, as experiências, né? O que é o caso de preparação? Eu tenho visto também que esse ambiente, as ações de preparação agora são muito relevantes. Inclusive na Europa, né, a GDPR, e me entendo, né, doutor Gilberto, que primeiro pegou os negligentes, né? Ou seja, aqueles que não fizeram essencialmente nada. Eu entendo até que é por isso que você fala sobre essa questão de estar preparado significa ter um plano de ação, com as definições prontas, mas também é necessário um nominal de DPO, né? Ou seja, essas duas coisas são relevantes. Ter um plano de ação e o DPO está alerta com relação a isso. Esses são pontos, mas obviamente não pode ser negligente, né? Acho que isso é um perigo grande que muita gente já está quase classificada nessa situação. O que você acha disso aí? Não, eu acho perfeito. Uma série de coisas, como a nomeação do DPO, do encarregado, sem dúvida nenhuma, uma das providências tem que ser antes de agosto, né? Como também o mapeamento dos dados pessoais e dos fluxos, né? É importantíssimo de ser antes de agosto. Se você não tem o diagnóstico, e o mapeamento é pré-condição para o diagnóstico, você dificilmente vai poder comprovar qualquer boa-fé, né? Se você não tem um retrato da situação, né? Então, tem uma série de medidas assim que realmente recomendam que seja feito um sprint final, agora até agosto, né? E eu acho que vale a pena mencionar também que, principalmente para a área de governo, né, cliente da administração pública, né, órgãos da administração pública, existe o decreto 10.046, que, de certa forma, traz um guia de boas práticas, mas ele trata sobre um cadastro base dos cidadãos, e isso já está em vigor também, né? Eu tive uma situação interessante, a ONU me contratou para ir num determinado país, aqui nas Américas, e ajudar a orientar esse país em como conciliar a lei de proteção de dados pessoais com a nossa LGPD e o sistema deles de número identificador único, que é como o nosso cadastro base do cidadão, né? Como juntar essas duas coisas, porque lá, a Suprema Corte de lá tinha julgado que a lei de proteção de dados era inconstitucional e o cadastro deles, o número identificador único também. Então, como juntar e fazer com que elas fossem, né, é, constitucionais. Então, a gente percebe que quando a gente tem no Brasil aqui a LGPD de um lado e um cadastro dos cidadãos do outro lado, são questões que exigem uma certa harmonização, né? Ambas vão estar em vigor a partir de agosto. A válida para órgãos governamentais já está em vigor, né? Então, tem uma série de medidas que são gerais para o setor público e setor privado e algumas específicas para o setor privado na preparação. Ok. Bom, então vamos falar um pouquinho, né? Quando nós olhamos um projeto aí de implementação da LGPD, e a visão da Módulo é que esse projeto sempre precisa ser automatizado, você vincula três coisas, né? Os requisitos da LGPD, o que é aplicável com o negócio, então, muitas vezes, qual é a área, quais são os requisitos da LGPD que estão ligados naquela área, se aquela área trata dados de criança e adolescente, se trata dados sensíveis, inclusive dentro dessa visão de minimização, muitas vezes se abre mão de dados sensíveis porque uma base de dados que tenha dados sensíveis, ela tem requisitos de segurança bem distintos de uma base de dados que não tenha dados sensíveis. E também das partes relacionadas, né? Fornecedores, parceiros, e esse é um ponto importante. Eu estava conversando com um cliente nosso hoje, falando, cara, você precisa olhar as suas partes relacionadas e manter relacionamento e mandar questionário para eles e fazer cláusulas contratuais, porque senão a responsabilidade vai cair só para você. A parte relacionada, seja uma agência de viagem, seja o Vale Transporte, o banco que você paga a folha de pagamento, ou a Previdência, precisa estar dentro do seu projeto de LGPD e mais, né? O seu DPO precisa falar com o DPO do outro lado. Então, nós entendemos que uma equipe multidisciplinar ela tem diversas pessoas, diversos profissionais, tem o pessoal do jurídico, o pessoal de governança de TI, de sistemas, eu acho que tem até uma transformação na governança dentro desse ambiente, o pessoal de comercial e marketing que tem a lista dos seus clientes, o time lá do call center, as equipes, né, que fazem comunicação, controles internos, auditoria, os clientes, né, o próprio órgão regulador, e, finalmente, o DPO que vai receber tudo isso, né? A pergunta que eu sempre faço é o seguinte,
o que o seu DPO vai receber da equipe de projeto. Ele vai receber o quê? Um monte de planilha, ele não tem a menor ideia, cheio lá de informação alterada, 2 planilhas que precisam ser consolidadas, mas tem coluna diferente. O que o DPO vai receber dentro desse ambiente, né? E a nossa intenção é exatamente dar uma organizadinha aí nesse ambiente. Nós oferecemos a lei digital, nós vamos falar, a lei digital é a base para esse serviço de advisor. A lei digital, né, ela tem o texto da lei, mas também ela tem a classificação e a organização por assuntos. Eu só quero ver consentimento, só quero ver dados sensíveis, só quero ver a parte de criança e adolescente. Você vai fazendo toda essa seleção, ele mostra somente a parte selecionada, ele sempre mostra, né, os tópicos, nós chamamos um item, né, da lei, uma linha da lei, seja um item, um inciso, uma linha, um parágrafo, um artigo, um capítulo, nós chamamos tudo isso de tópico, ou seja, basicamente cada linha a gente chama de tópico, né? E você pode criar diversos filtros conjuntamente, até aquelas marquinhas, né? Porque você pega o texto da lei, eu estava até conversando com um cliente nosso que falou, cara, eu tinha o texto da lei, botei um monte de anotação, botei post-it e tudo mais, depois eu descobri que eu estava com o texto da lei errado. Então, é uma coisa que realmente a gente procura fazer, é a mesma versão para todo mundo, um pode comentar. Só uma coisa, tá, pessoal? Quem quiser fazer pergunta, tem um botãozinho de pergunta aí, clica, pode encaminhar que nós vamos preparar para responder no final. Também, né, a lei está toda apresentada em forma de árvore, né, então você tem um modelo hierárquico do texto, você pode usar aqueles marcadores, né, então aqueles marcadorzinhos lá de livro que você tem, quem gosta daquilo, né, a gente vê que o advogado gosta muito disso aí, você pode marcar, a Carol vai até falar sobre novos recursos com relação a esse marcador, porque ele aparece realmente ser bem importante. Os artigos, o Dr. Gilberto Martins é o curador desse texto, então, além da lei, você tem também o comentário. Então, ele é um livro comentado, atualizado e interativo, né? Porque sempre nós vamos fazendo essa atualização, e o Dr. Gilberto e a Carol também vão falar sobre isso. E uma coisa que é essencial, você pode botar a sua equipe para conversar, né? Nós temos aqui o Luiz Gonzalez, né? Os personagens aqui, o Luiz Gonzalez e a Patrícia Duarte, né? É o LGPD e a PD, é o LG e a PD, o Luiz Gonçalves e a Patrícia Duarte. Então, essas pessoas aqui, você pode fazer citações. E, inclusive, o serviço de LGPD Advisor, você manda uma citação para fora. Ou seja, eu quero fazer uma pergunta qualquer e um especialista da nossa equipe vai responder aquela pergunta. Então, acho que isso pode ajudar bastante a equipe de vocês. Tá? No final, nós vamos ter vamos mandar um link para vocês aqui e vocês vão poder clicar e pedir que a gente encaminhe, entre em contato com vocês, crie senhas e tudo mais para vocês fazerem esses testes. Nós também temos um ambiente de alerta, tá? Então, quando alguém te cita, vai ter um alerta, e também você pode seguir alguns assuntos e não seguir outros. Então, por exemplo, eu posso querer seguir criança e adolescente e não querer seguir toda a parte regulatória. Eu posso querer seguir consentimento, mas não seguir anonimização. Então, você pode selecionar o que você quer seguir. O que você segue e as suas citações vão aparecendo no alerta. Então, o ambiente de lei, né, que você pode trocar informação, pode conversar. Tem também tópicos por palavras, a Carol vai até mudar, vou dar um spoiler aqui, que esse tópico aqui também vai buscar dentro do texto, foi pedido dos nossos usuários, porque nós escrevemos um termo aqui qualquer e aparecia só a palavra, só que agora vai aparecer dentro do comentário do Dr. Gilberto também esses textos, né? O Dr. Gilberto, inclusive, dentro do comentário, faz citações a outros regulamentos. Então, você tem aqui praticamente um correlacionamento entre todos os itens. Também, né, você pode dizer qual item que é aplicável, qual que não é aplicável. Então, por exemplo, alguns clientes nossos são da área jornalística. Legal. O item que dispensa de atender a LGPD para jornalístico é para toda a empresa ou é para uma área só? É para uma área só. O RH, por exemplo, não está dispensado de respeitar a LGPD. Quem está dispensado é a área de redação, é exatamente essa área jornalística que está dispensado de atender a lei. Segurança pública também está dispensado, porém, a área de recursos humanos da polícia, ela precisa atender a lei. É a função específica de segurança pública que precisa ser tratada. Então, esses detalhes, tá, tem nas nossas respostas e nós também temos uma marcação. É aplicável ou não é aplicável? Se é aplicável, como é que está a situação? Estou avaliando, já atendi parcialmente, não consigo atender.
e você vai colocando comentários, né? E as próprias pessoas vão conversando. E o sistema, olha o LG aí, ó, Luiz Gonçalves. E o sistema também, ele também manda notificação por e-mail, então você pode também receber diversas notificações, ou seja, se alguém citar você, se tem um tópico que você está acompanhando, essas informações também vão por e-mail. É bonitinho assim, tá? Ou seja, isso aí não é um Photoshop, não, ou seja, o próprio visual do e-mail também é bem bacana. Bom, aí eu vou passar agora para a Carol, né, que vai falar sobre um ponto importante para software desse tipo, que é a atualização contínua, ou seja, os nossos assinantes, a cada 15 dias, recebem recursos novos. Olha o compromisso que a Carol está assumindo aí perante vocês. Então, a Carol é a nossa gerente de produtos, né, e cuida da lei digital, não só, né, da equipe que desenvolve, da equipe que faz o visual, mas também do próprio alinhamento com o mercado, né, e seguir os tópicos. Então, eu vou pedir para a Carol ligar o microfone, por favor, e comentar sobre essa visão. E logo depois o Dr. Gilberto poderia falar também sobre a atualização de conteúdo, né, porque vocês que estão na equipe precisam estar atualizados. Quais são os recursos que podem surgir em cima disso aí? Bom dia, gente. Então, falar um pouquinho sobre a plataforma Everest e a lei digital, né? A plataforma Everest, desculpa, é uma plataforma desenvolvida em arquitetura de microserviços e com base nos serviços do Microsoft Azure, né? Carol, se você puder falar mais perto do microfone, por favor, que está um pouquinho distante. Esse meu fone está complicado, melhorou? Beleza, vamos em frente. Então, como eu estava falando, a gente desenvolve, né, os nossos serviços da plataforma em uma arquitetura de microserviços com base nos próprios serviços do Azure. Qual o ganho que a gente tem com isso? A escalabilidade, o desenvolvimento ágil, deploy completamente em nuvem. Então, a gente já tem alguns requisitos de segurança, inclusive, já cobertos pela Microsoft. É bem interessante isso, nessa relação com a LGPD, né, sendo uma grande parceira nossa. E, com isso, a gente consegue desenvolver produtos em cima dessa plataforma de serviços. O primeiro produto que a gente está comercializando em massa, que é a Lei Digital LGPD, é um produto que vem colaborar com essa multidisciplinaridade das equipes, o fato de manter a unicidade dos documentos que estão sendo trabalhados, o repositório de comentários, de avaliações, de análises e tudo mais. E, para isso, ela está em constante evolução. Como o Fernando bem falou, é um comprometimento público aqui. A cada 15 dias a gente traz novidades para ela, tá? Na questão das funcionalidades, o próprio Dr. Gilberto vai falar depois sobre a questão da atualização do conteúdo. Então, ela está sempre em evolução. Para o próximo Go Live que a gente está prevendo para a semana que vem, a gente está vindo com essa funcionalidade da menção que possibilita o LGPD Advisor, que a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre esse serviço, depois o Fernando vai falar. A questão de vocês poderem filtrar aqueles marcadores coloridos, ou seja, eu quero saber tudo que é muito importante para mim, eu marquei de vermelho. Vai ser possível. Essa busca pelos comentários do especialista, para saber exatamente onde determinado termo foi utilizado pelo especialista. A gente traz alguns indicadores em formatos de dashboard. Esses indicadores estão atrelados ao Risk Manager, estão integrados ao Risk Manager, onde a gente executa os projetos de LGPD. Então, você já tem uma integração entre os dois sistemas e consegue, numa tela única, saber a situação da sua organização. Tá? Essa é uma visão bimestral, né, do nosso roadmap. Nosso roadmap ele trabalha com entregas de, normalmente, quinzenais. Por enquanto, a gente não sabe se a gente vai reduzir ainda mais esse tempo de liberação de novas funcionalidades, mas é ágil e está em constante evolução assim mesmo, tá? Essas próximas julho Q1 e julho Q2 são as quinzenas de julho que a gente faz entregas com mais melhorias ainda para os nossos assinantes da lei digital. Bom, legal. Então, acho que esse é um ponto importante, né, para quem usa a lei digital, porque, obviamente, nós estamos fazendo diversos projetos, estamos desenvolvendo esse sistema, estamos fazendo uma série de ajustes dentro desse ambiente,
e, além disso, pegando as necessidades do mercado e implantando dentro desse recurso. Tá? Só lembrando, quem quiser fazer pergunta, pode colocar. Estou vendo as perguntas entrarem aqui, então vocês podem colocar aí, aperta o botão. Com certeza, no final, nunca dá tempo de responder tudo. Quem pergunta primeiro tem a sua resposta, ganha a resposta como brinde. Então, esse ponto de fazer o novo recurso, por exemplo, esse recurso do relatório, né, que está prometido lá, desculpe, está prometido para julho de agora, né, a segunda quinzena de julho, e o que permite isso é exatamente o fato do software ser desenvolvido usando nuvem e microserviços. Esse recurso do relatório da visão geral da lei é um típico recurso para o atendimento à lei. E isso foi uma demanda de muita gente, e isso também vai estar integrado ao DPIA, né, que a gente tem uma solução de DPIA automático. E essa visão dos comentários, quem comentou, o que foi feito, tudo isso aí é considerar um livro de LGPD da sua própria equipe, que vai ter todos os comentários, as informações, os destaques e assim por diante. Então, o doutor Gilberto podia falar um pouquinho aí sobre a questão da atualização de conteúdo, para eu já entrar aqui para falar do LGPD Advisor. Fernando, eu acho que os comentários da lei digital, né, eles fazem com que a gente tenha praticamente um observatório, né, dessa continuação de novidades, né? E a gente certamente tem muita novidade aí pela frente, porque, do ponto de vista da ANPD, a gente, nessa decisão do Supremo, o ministro Fachin insistiu, né, e foi uma certa pressão para que ela seja logo materializada. No lado do decreto 10.046, que é a parte de governança de dados, né, para a administração pública, e esse decreto ele remete à LGPD formalmente, né, expressamente, o comitê já está todo feito, já está todo composto, né, e é um número grande de membros, e já está trabalhando, tanto que o Guia de Boas Práticas, né, que saiu em abril, então a gente está tendo um número crescente de novidades, o fato também de que os ministérios, alguns órgãos, emitiram notas técnicas, né? Então, tudo está gerando esse tipo de novidade, e na lei digital, os comentários vão estar monitorando as decisões do Ministério da Justiça e do Ministério Público, essas investigações e sanções e penalidades que eu vinha comentando. A gente está também monitorando o que acontece no mundo do GDPR. Então, por exemplo, ontem saiu divulgada uma decisão de um caso na Hungria. Então, aquilo que está acontecendo lá, e que tem um efeito Orloff, por assim dizer aqui, né, ou pode ter, né, vai estar surgindo nos comentários. Então, a ideia está sempre, né, oxigenando, né, e reavivando e posicionando com os últimos acontecimentos em torno da LGPD. E, Fernando, aí eu destacaria o custo-benefício, né? Que uma ferramenta é uma forma de você adquirir, às vezes, de repente, para um plano para 10 usuários, o que seria equivalente a um livro, só que o livro fica estático, o conteúdo dele, né? E aqui a gente teria um conhecimento dinâmico. É dinâmico e interativo, né? Que a informação entra e já vai sendo consumido pela própria equipe. Uma coisa interessante é que nem todo mundo é advogado, e mesmo os advogados não estão acompanhando ao mesmo tempo tudo, né? Claro que a gente vai recebendo, assiste uma live, recebe alertas, mas aqui não está falando informação genérica, está falando uma informação específica para o seu projeto. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o LGPD Advisor, que é a oferta que nós queremos apresentar aqui. Nós criamos o módulo LGPD Board, tá? Tirando eu aí, só tem fera. A Carol, ela é quem cuida de lei digital, ou seja, ela recebe esses inputs do mercado e vai transformando em software. A Gabi, fera em suporte analógico, trabalha um tempão com isso, armazenamento de documento, temporalidade, me ensinou um monte de termo, o pessoal acha que eu sou super inteligente, mas o que eu sei aí sobre esse assunto é a Gabi que me ensinou. O Alberto, né, que é o meu sócio na Módulo, ele cuida da parte de gestão de riscos, ele é o coordenador da ISO 31000 na ABNT. O Cássio Ramos também, já sempre foi especialista, ele é oficial da Marinha reformado, cuidava da rede da Marinha, da segurança da rede da Marinha. E agora, depois de muito tempo, nós conseguimos convencê-lo a entrar no mundo Microsoft também, porque ele só queria saber de Linux. E ele tem feito apresentações assim maravilhosas, como eu falei, na próxima terça e na outra terça vão ter a apresentação
do Cássio falando sobre segurança cibernética, tá? Vai ser bem quente. Eduardo Pode também está conosco há muito tempo, profissional super especializado em metodologia, além do sorriso simpático dele aí, ele também se pegou os seus conceitos, e são conceitos bem profundos, e juntou com o Microsoft 365. Ele tem feito vários workshops para vários clientes nossos para tratar sobre esse ponto. O Fernando Fevereiro, amigo nosso aí de 2 pares de anos, ele está em Portugal, só observando a confusão que está aqui no Brasil, e ele é especializado hoje em serviços para DPO. Ele que há 5 anos atrás me falou, vou migrar para esse mundo aí da privacidade e proteção de dados, e também GDPR, ou seja, vocês têm um canal direto com alguém que está lá realmente num local onde se está desenvolvendo bastante. Ontem até ele me falou, a nossa data aqui foi determinada lá em 2015, ou seja, 2015 para começar a entrar em vigência de verdade, ou seja, 2 anos de preparação e tudo mais. Aqui a gente não sabe nem qual é a nossa data. Então, também é bastante especializado, um sujeito super sério, consultor internacional da ISO e um grande parceiro. E eu cuido dessa parte de integração com o negócio, né? E o doutor Gilberto da nossa parte jurídica, ou seja, nós coordenamos equipes que formam o módulo LGPD Board, ou seja, são os temas que nós tratamos, tá? Muito bem. Além disso, nós temos alguns planos, tá? Então, quando nós comercializamos, nós temos 4 tipos, o tipo bronze, prata, ouro e diamante. Todos eles dão uma licença da lei digital de 10 usuários, no caso do bronze e o prata, e de 50 usuários, no caso do ouro e diamante. A retaguarda técnica, o Alberto sempre fala, né, que a lei digital precisa ser animada, alguém precisa mandar informação, precisa mandar alerta e tudo mais. Então, essa retaguarda também faz a triagem, já vou explicar daqui a pouquinho, eu vou pedir até para o doutor Gilberto comentar sobre essa questão, né, porque uma pergunta ela pode ser respondida de bate-pronto, ou ela pode precisar que você junte lá uma corte para você chegar num consenso e saber responder. Se nós estamos nos propondo a responder as perguntas de vocês, como que classifica? Então, essa triagem ela já faz esse levantamento, né? Além disso, um workshop semanal de 2 horas. Não é um workshop comercial, é um workshop conceitual, é quase que uma aula, ou seja, a cada 2 horas, em 2 horas, nós devemos marcar nas sextas-feiras, vocês vão ter um workshop, vocês vão ficar com a gravação, e até voltando um pouquinho aqui no que a Carol estava falando, vocês vão ver aqui que o nosso sistema também está se integrando com o Microsoft Teams, tá? Vocês que têm equipes para atender a LGPD na empresa de vocês, usando o Teams, tem recursos assim espetaculares. Então, acho que é importante vocês tratarem do uso do Teams, porque o nosso software vai falar direto com o Teams a partir do segundo semestre de julho. Então, você vai poder estar integrado, estar conversando, estar usando os recursos do Teams, e nós também vamos estar integrados com o Teams. Então, esse workshop é um workshop de 2 horas, nós usamos o Microsoft Teams, aí dependendo, obviamente, do número de pessoas, só tem um erro aqui, tá? Aqui é 10 pessoas, não é 50, tá? É 10, desculpem, eu vou consertar isso aqui. O ouro são 50 pessoas, então você pode, a cada semana, ter 2 horas com os especialistas que vão falar para vocês sobre assuntos genéricos, tá? Vou falar aqui sobre o que tem a ver a segurança no desenvolvimento, o desenvolvimento seguro, o que tem a ver com o atendimento à LGPD. E sempre procurando, naquela semana, fazer coisas que sejam temporais. Porque o que vai acontecer é que vai ter um monte de decisão no meio do caminho que vai influenciar o seu projeto. Então, esse workshop, problemas técnicos, desafios, vulnerabilidade zero day, então vão ter várias ações que vão acontecer isso. E também nós vamos fazer reuniões específicas de acordo com a assinatura, que pode ser 2 horas por mês, em bloco de 2 horas, tá? Pode ser 2 horas por mês, 4 horas por mês ou 8 horas por mês. Existe também o plano diamante, que é o plano que vocês fazem a oferta, vocês desenham o que deve ter. Eu sou uma empresa muito grande, o meu projeto é muito amplo, eu preciso de mais apoio, então nós podemos, inclusive, indicar e preparar esse contrato diamante, tá? Então, os nossos membros, né, do nosso LGPD Board estão prontos, estão bem alinhados, são profissionais de primeira linha, né? Então, vocês podem ver aí que realmente são
são pessoas com bastante experiência e conhecimento técnico profundo, tá? Nós aí não temos ninguém que está começando, o cara era operador de firewall e está cuidando agora de LGPD. Não tem essa história. Nós colocamos realmente pessoas de muito bom nível, não que o operador de firewall não consiga, mas o conhecimento é bem diferente. Até saiu um operador de firewall aí da audiência, perdemos um. Bom, então o que acontece? O que é o trabalho do dia a dia? Sua equipe está trabalhando, está usando a lei digital, está interagindo. Pô, surgiu uma dúvida. Aí ele coloca lá, @consultor, @módulo, nós vamos definir qual é esse usuário até amanhã. E aí você manda a mensagem para o lado de fora. Alguém da módulo vai receber aquela informação, vai fazer a triagem e mandar para o especialista. Tá? Então, nós passamos a fazer o seguinte, você fez a pergunta, essa pergunta foi para a triagem e tem 4 possibilidades. Ou a sua pergunta tem uma resposta direta, ou seja, o próprio pessoal da triagem consulta a nossa base de conhecimento e já te responde. Ou, se for algo de interesse geral, fala, o cara realmente descobriu uma coisa que atende a todo mundo. Nós metemos no workshop. Tá? Então, você vai ter o workshop, vamos até avisar, vamos lembrar vocês, esse workshop é no Microsoft Teams, ele é gravado, ele fica à disposição de vocês, e ele responde às questões da semana. Então, imagina, dezenas, centenas de empresas usando, mandando perguntas. Algumas das perguntas têm resposta direta, outras não, outras são guardadas para o workshop. Então, pode ser uma coisa, suponha, o Dr. Gilberto deu algumas sugestões, falou alguma coisa sobre o ministro Fachin, por exemplo, que tomou uma decisão. Aí, o que acontece? Quando se tem essa decisão, todo mundo fica com dúvida. Até que advogado não está tão ligado nesse assunto, né? Porque o advogado da sua empresa cuida da sua empresa, o advogado especializado cuida da sua especialização. Então, acho que pode ter uma colaboração aí. Ou remete para a reunião, ou seja, olha, essa pergunta é de maior complexidade, eu preciso para a reunião. Ou mesmo pode virar um projeto, ou seja, a pergunta que você fala, a resposta é, cara, olha só, essa pergunta, a resposta não é imediata. Então, ela realmente precisa ir para um projeto. Eu queria pedir para o doutor Gilberto, né, que pudesse falar sobre essa dinâmica aí, né, como que é em termos das perguntas. Ele recebe várias perguntas, né, e até tem uma equipe, né, quem responde, obviamente, é o escritório dele. O doutor Gilberto podia falar um pouquinho sobre como que é essa dinâmica, doutor Gilberto, por favor. Fernando, existe uma categoria de perguntas que elas não dependem da situação específica daquela instituição, né? Controladora ou operadora de dados. Exemplo, como é que o tratamento deve ser dado a crianças ou a adolescentes? Pela LGPD, ela tem um artigo que fala de ambos, crianças e adolescentes, mas os parágrafos só falam de crianças. Ou como é que conjuga isso com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, isso não depende de nenhuma instituição, né? Seria uma pergunta candidata, por exemplo, ao workshop. Ou talvez alguém perguntando o seguinte, olha, na definição de dados sensíveis consta sexo, mas se vida sexual? Né? Então, outra pergunta que se encaixaria para resposta no âmbito do workshop. Né? Ou alguma coisa como que métodos de anonimização que seriam adequados do ponto de vista da LGPD. Existem vários e alguns permitem reversão mais fácil ou menos fácil, etc. Então, essas são perguntas que caem bem no workshop. Mas pode ser que a pergunta seja diferente. A pergunta seja assim, quais são as cláusulas que eu devo ter? Esse eu, né, significa que é preciso analisar a situação concreta. Né? E aí são perguntas que caberiam na reunião. Né? Mas pode ser que depois de respondido na reunião, né, a reunião é uma ocasião ali individual, né, analisando a situação concreta da instituição, pode ser que venha uma segunda demanda. Eu gostaria que vocês escrevessem um modelo de aditivo sobre a LGPD. Ou eu gostaria que vocês analisassem uma massa de contratos de fornecedores nossos, para ver se eles estão adequados, têm cláusulas adequadas ou não. Isso já iria para projeto, né, para um outro conceito. Então, as perguntas que não dependem da situação concreta iriam para workshop, as que dependem de situação concreta, mas são respostas, né, iriam para reunião, e as respostas que precisam ser implementadas na prática, a forma da implantação,
iriam para projetos. Está claro isso, Fernando? Sim, claro. Não, perfeito. Eu acho que esse realmente é o conceito. E no caso aí tem as perguntas jurídicas, né? Porque tem perguntas das outras especialidades. Então, pode ter uma pergunta sobre DPO, alinhamento com a GDPR, sobre alguma prática. Então, nós temos especialistas que realmente fazem esse modelo a partir de uma triagem. E mais, tá? Nós vamos ter, sem ser a próxima semana a outra, apresentações com os membros do board, né, para falar sobre esse assunto. O que gestão de risco tem a ver? O que é metodologia? Quais são os recursos da Microsoft que nós podemos implementar? Então, as perguntas podem ser essas, tá? Pergunta de licenciamento Microsoft. Olha, eu quero fazer aqui uma autenticação em 2 passos, né? Então, isso aí também são perguntas e até, né, sugestões de recurso que o software deva ter, tá? Então, esse ponto realmente é bem relevante e é uma forma que nós podemos nos relacionar, tá? Então, nós vamos, a partir da segunda-feira próxima, nós vamos divulgar os valores, vocês já podem pedir proposta, já podem pedir apresentação, vi aqui até que o Álvaro aqui pediu uma apresentação para a equipe dele, nós estamos à disposição de vocês, então podem contar conosco com relação a isso. Então, é uma forma de nós apoiarmos vocês com software e com equipe especializada, que vai realmente ajudar a sua equipe, você paga uma assinatura, e você começa a receber esses pontos. Uma vez por semana no workshop, reuniões conforme com o tempo, conforme o pacote que você assinar, e também indicação para projetos e possivelmente respostas diretas. Tá? Carol, você também, ou seja, com certeza surgirão perguntas que não são suportes, né? Mas são perguntas mais elaboradas com relação ao atendimento por software, pelo software da lei digital. Como é que você enxerga isso aí? Sim, o próprio... Deixa eu pegar o microfone de novo para ver se vocês me ouvem melhor. O próprio software vai evoluir com essa questão de atendimento à lei, né? A gente está vindo para a LGPD, assim como o Dr. Gilberto mencionou, é uma das leis só que as organizações precisam atender. Então, diversas ideias, sugestões e novas funcionalidades podem surgir a partir dessas interações. A nossa equipe está total à disposição, como você mencionou, Fernando. A gente está sempre ouvindo o mercado, sempre ouvindo nossos clientes para ver, identificar oportunidades de melhoria e nosso tempo de entrega é um tempo muito rápido, né? Em cerca de 10, 15 dias, você já tem uma nova funcionalidade, algo que possa ajudar aí na condução desses projetos. A lei digital ela vem ser a balizadora, né? Dessa execução de adequação à lei, com base num documento único, um ambiente colaborativo e centralizado, todos vão estar alinhados, né? Não é uma responsabilidade só do jurídico, não é responsabilidade só do RH, não é responsabilidade só do marketing. Na verdade, é uma lei que permeia a organização inteira, né? Muitos gestores, muitas áreas lidam com dados sensíveis, dados pessoais, e é importante esse tipo de integração. Estamos total à disposição aí para ouvir nossos clientes e evoluirmos ainda mais o software de acordo com a própria evolução da adequação à lei. Uma coisa interessante que tem é que as perguntas, tá, não são perguntas só do DPO ou do gerente do projeto. As perguntas são da organização toda. Todo mundo que tiver o login pode fazer uma pergunta. Então, por exemplo, eu acho que vocês têm que colocar o RH fazendo login. Porque ele também vai ter uma série de perguntas. Talvez seja uma das áreas que são mais impactadas. A área de call center também. A área de marketing e comunicação também. Então, eles podem encaminhar perguntas, dúvidas que ele tem, e ele não vai usar um caminho por fora, não, tá? Ou seja, ele vai fazer pelo sistema, a resposta é no sistema, isso entra no relatório de vocês. Então, é uma maneira, inclusive, agora um ponto de atenção, tá? Quem é de área muito regulada, vale muito a pena fazer esse tipo de assinatura, porque toda hora vai surgir regulamentação. Se você trabalha com consumo, é exigência do PROCON e da Lei de Defesa do Consumidor.
e isso vai ser incentivado pelos próprios consumidores. Se você é uma empresa B2B, você vai ter um monte de DPO mandando questão para você, você vai precisar desse tipo de interpretação. Tá? Bom, então, essencialmente é isso. A Joana mandou para vocês um link, tá? Se você quiser um acesso ou quiser que a gente faça alguma apresentação para vocês, fiquem à vontade, vocês entrem nesse link bit.ly, vai ficar aqui na tela enquanto a gente está respondendo as perguntas. Então, eu vou começar aqui com uma pergunta. O Álvaro pediu uma apresentação, eu tinha falado. Obrigado, Álvaro, nós vamos entrar em contato com você, tá? É o Márcio Rocha que vai falar com você. Aí aqui uma pergunta daquelas boas, doutor Gilberto, o senhor gosta aí, ó. Não consigo entender como uma lei possa entrar em vigor 2 meses antes, sem ter constituída a NPD. É menos de 2 meses já, hein? E sem existirem regulamentações específicas. Sinto que o mercado estará à mercê de interpretação do Ministério Público e do Judiciário. Se for o Ministério Público e o Judiciário, nós estamos bem, porque lá tem um monte de gente especializada. O pior é o cliente, né? É o contratante. Faz sentido, ó, o Luiz Cláudio aí que tem essa dúvida, doutor Gilberto, por favor. Luiz Cláudio, não faz sentido não, para vários artigos da LGPD, porque tem vários que dependem de regulamentação, né? Então, o fato de não ter uma autoridade materialmente constituída na data de vigência da lei significa que não vai ter essa regulamentação, portanto, esses artigos não vão ser auto-aplicáveis, né? E vai haver uma zona cinzenta, certamente, do que é aplicável e o que não é aplicável no primeiro momento. E não é experiência estrangeira, não é, certamente, parte das melhores práticas você começar a ter uma lei sem ter autoridade que vai aplicar a lei, que vai regulamentar, que vai divulgar interpretações e que vai fazer a costura com as normas setoriais, né? Então, tem muito pano para manga. Mas o que vai acontecer é isso mesmo, né, doutor Gilberto? Mesmo que a NPD não seja criada, a lei entra em vigor, já é utilizada pelo Judiciário, já é utilizada pelo Ministério Público, pelas agências reguladoras, e as sanções também são sanções da NPD, né? O que não significa que a organização tá livre, né, de sanções do Judiciário, da agência reguladora, da Defensoria Pública, do Ministério Público. Faz sentido isso? Ou seja, que o adiamento é só para as sanções da ANPD? Eu entendo que as sanções que são aplicadas pela ANPD dependem dela para poder aplicar. Mas, entrando em vigor a lei agora, né, o Ministério Público, que já tem usado a lei do Marco Civil da Internet, vai ter mais uma razão para dizer: eu vou aplicar essa sanção aqui, fora daquelas que estão previstas na LGPD. Vai aplicar, por exemplo, a que ele aplicou em relação ao Facebook, ou vai aplicar a que ele aplicou em relação à Netshoes, ou vai aplicar a que aplicou em relação ao Decolar.com, né? Então, vai haver um duplo fundamento para a aplicação de sanções, embora não necessariamente aquelas que a LGPD prevê, que são de 4% do faturamento, chegando até 50 milhões de reais. Então, é uma situação de uma tranquilidade muito relativa, essa de adiar a aplicação das penalidades da LGPD, que já tem outras penalidades que já estão sendo aplicadas pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério Público. Então é um conforto extremamente relativo, né? Ou seja, é o conforto de que a sanção da NPD vai vir. Por outro lado, um monte de gente vai estar assumindo o papel da NPD e fazendo essas ações, né? E o consumidor, o cliente, o parceiro, eles não vão deixar de fazer o que tem que fazer porque a sanção da NPD foi adiada, né? Sim, sim. Bom, aí uma outra pergunta, Fabiano, você mandou uma pergunta aqui que realmente eu não entendi, cara. Após validar um dado, como podemos saber que essa informação está sendo entendida como validada? Eu realmente não entendi a sua pergunta. O Álvaro fez uma pergunta, se puder mandar de novo, ou então depois quiser mandar para a gente, fica à disposição. O Álvaro perguntou de novo se os workshops são abertos a toda a comunidade. Olha só, Álvaro, nós temos as nossas lives que são abertas a toda a comunidade, mais ou menos, pelo seguinte: acaba que entra muito concorrente e a gente bloqueia concorrente.
Por que isso? Nada contra o concorrente. Cara, que isso aí dá um trabalho, o cara manda um monte de pergunta e fica ocupando espaço e acaba que a gente não atende o cliente porque está o cara ali fazendo pergunta e tem até uns cheaters aí que acabam tirando nosso foco aqui de fazer a apresentação. Então, esse é um ponto com relação às lives. Mas esses workshops são para os assinantes, tá? Nós fazemos os workshops todos para os assinantes. Também por causa disso, a gente deixa aberto, o cara que não é assinante, ele vai estar ocupando espaço e tudo mais. Nós vamos até fazer um workshop de degustação para alguns clientes de pré-venda, mas o interessante é o seguinte, cara, você vai ver que o preço é muito baixo para o que nós podemos ajudar a sua equipe, tá? O valor realmente é bem baixo e, cara, nós vamos estar ligados, vamos estar mandando informação para você. É a diferença de estar todo mundo buscando informação versus você ter uma equipe especializada pronta te ajudando e ajudando o mercado todo, tá? Então, todos os nossos projetos, eles estão alinhados com relação a isso. Bom, então, essencialmente é isso. A Álvaro perguntou qual é a recorrência desses workshops da comunidade, tá? Então, olha só, o programa Prata e o programa Bronze e o programa Prata, cada assinante pode inscrever 10 pessoas, tá? Então, ele vai mandar e essas pessoas são identificadas pelo e-mail corporativo. No caso dos assinantes, né, Diamante e Ouro, ele pode mandar até 50. Agora, essa recorrência ela é semanal, tá? Nós pretendemos fazer sexta-feira, e ele fica acessível via o streaming da Microsoft. Fica acessível para vocês a gravação também. Tá? Então, a nossa ideia é fazer realmente workshops muito fortes. Tá? E vocês vão ver que acompanhando, aqueles que receberem as propostas, vão ver que o valor é muito baixo. Você olha o custo, por exemplo, do seu projeto de atendimento, mobilização de gente, dúvidas que fica, incerteza, principalmente incerteza. Eu tenho uma dúvida com um monte de gente fazendo coisa errada. Pô, vamos tirar uma dúvida aqui com o especialista com relação àquilo, e eu acho que é onde nós podemos ajudar vocês. Você vê que o nosso time realmente é um time bem preparado, é um time especializado. Nós estamos todo dia fazendo projeto. Eu agora estou coordenando 28 projetos em paralelo. Obviamente, cada projeto é liderado por um profissional, mas eu bato a onda aí, estou passando para outra pessoa, que eu tenho outra missão, mas de qualquer maneira, esse realmente é o nosso desafio. Ou seja, nós vamos lançar a segunda geração de projetos. E essa ação do Advisor faz parte dessa segunda geração. Pessoal, então é isso. Tá? Eu aprendi com a pandemia que a apresentação começa na hora e termina na hora. Já estamos atrasados aqui. Agradeço a todos, estão à disposição. Quem quiser qualquer informação, pode mandar a mensagem para a gente por esse link aí, tá? Que nós responderemos vocês. A Isabela vai receber e vai encaminhar a todos vocês. Agradeço a todo mundo, muito obrigado. Até uma próxima vez. Fiquem todos aí com saúde e as famílias e as equipes também. Obrigado, pessoal. Abraço. Eu vou desligar aqui e a gente fica um tempinho aqui enquanto as pessoas estão saindo. Tá? Muito obrigado. Até a próxima vez. Hein?